Oi, gente, tudo bem? Você sabia que você é uma pessoa diferente para cada pessoa que você encontra, para cada pessoa na sua vida? E o que eu quero dizer com isso? Sabe aquele dia que você acordou de mau humor, sei lá, foi na padaria, estava emburrado, ou de repente alguém falou com você e você foi meio grosseiro ou indiferente? Essa pessoa tem uma imagem sobre você. Já outras pessoas, quando você estava no seu dia mais legal, ou quando você foi você mesmo, tem uma imagem de você sendo uma pessoa extremamente divertida, legal, uma pessoa confiável. Já outras pessoas não gostam de você simplesmente pelo fato de você existir. Outras pessoas têm uma visão negativa, outras pessoas têm uma visão extremamente positiva de você. E o que eu quero dizer com isso? Que independente da visão que elas tenham sobre você, isso não significa que você seja essa visão que elas têm de você. O que a gente vê no outro fala mais sobre nós mesmos. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas é a verdadeira realidade. Quando a gente tá de mau humor, a gente acorda com o pé esquerdo, a gente tende a ver que tudo ao nosso redor tá dando errado, que tudo tá sendo estressante, que as pessoas estão nos olhando. Então, o mundo reflete aquilo que está dentro da gente. Então, assim, tem pessoas na sua vida que pensam em você até hoje, sentem saudade e você não sabe disso. Quantas pessoas ainda te amam em segredo? Quantas pessoas lembram de você e soltam um sorriso? Então, gente, cada pessoa tem uma versão sobre você. E isso não é responsabilidade sua. É óbvio que a gente tem alguma responsabilidade de falar alguma coisa para alguém. Agora, sobre o que elas levam da gente, sobre o que elas pensam e a opinião formada, não é sobre eu mesma, é sobre o outro, é sempre sobre o outro, do que ele projetou na gente. Então, tem pessoas que guardam uma versão que não é tão positiva sua. Tem pessoas que ficaram no seu passado, por exemplo. Na cabeça delas, você ainda é aquela pessoa de antes, você não evoluiu. Só que você evoluiu, todos nós sempre estamos evoluindo, né? Só que a gente fica preso. Eu tive algumas amizades, por exemplo, que hoje em dia eu já não converso mais, que eram amizades de infância. Aí alguns anos se passaram, a gente voltou a conversar e assim, a pessoa ainda era daquele jeito, né? Porque nem todo mundo busca evolução e evolui também, né? A gente tem que entender isso. Então, a pessoa, ela ainda era aquela da infância, ainda tinha aqueles pensamentos, ainda tinha aquelas vontades. E eu mudei completamente. E assim, a cada ano que passa, eu tô mudando mais. Então, hoje você me conhece desse jeito. E daqui a um ano eu vou estar completamente diferente. Eu tenho essa noção aqui no canal também, porque assim, agora eu tô num processo de evolução, de autoconhecimento. E o que quer dizer com isso? Que daqui a um ano talvez eu não pense mais igual eu tô pensando agora. Isso é certo ou errado? Não, isso não é certo nem errado, isso é evolução, né? Então eu tava pensando de uma forma, agora eu penso de outra, e isso é ter a mente aberta. Quantas pessoas você conhece que ela é rígida, ela pensa aquilo e leva aquilo pelo resto da vida? É por isso que hoje em dia eu não tenho religião mais e eu não critico quem tem, tá? Até porque a religião me ajudou muito até um certo ponto, só que depois ela já não estava me ajudando mais, eu precisava expandir, precisava evoluir, conhecer outras coisas, abrir, ampliar a minha consciência, a minha mente. Então, assim, não acho errado, tá? Quem vai, me ajudou bastante, então nunca vou falar mal aqui, só tô falando que ela tava me mantendo presa a uma coisa de sempre olhar aquilo, só é aquilo e ponto, não pode questionar, não pode querer falar nada, não pode pensar por si própria, tem que seguir exatamente aquilo. E eu não falo de uma religião só, tá? Porque todas as religiões, elas são desse jeito, tem as suas regras, né, suas coisas ali a cumprir e algo já pré-estabelecido a se seguir. E eu nunca me identifiquei muito com isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito questionadora, eu queria saber o porquê das coisas, queria entender melhor tudo. Por isso que a minha vida inteira praticamente é um processo de evolução, um processo de autoconhecimento. Desde que eu me conheço por gente, que eu tô sempre me questionando. E eu gosto de ser assim, porque eu aprendo muito, eu evoluo muito fazendo isso.
Mas o foco do vídeo é cada pessoa tem uma versão de você que ela pensa ali dentro dela. Então isso acontece. Aí voltando ao assunto que eu tava falando dos meus amigos, não foi um só, foram vários que eu tinha muitos amigos, né, na minha infância, na minha adolescência. Hoje em dia eu tenho pouquíssimos amigos, que tá assim, dá pra contar na palma de uma mão só, mas eu prefiro muito mais hoje, que são aqueles amigos assim que se eu precisar ligar agora, eu sei que eles vão me ajudar. A gente é grudado, vive na casa do outro? Não. É amizade adulta, né? A gente fica marcando de se ver e nunca se vê. Mas quando eu realmente precisa, e eu também tô lá pra eles, entendeu? Então assim, eu realmente tô precisando, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ligar e eu sei que eu vou ser atendida, que eu vou receber essa ajuda. Assim como pra falar de momentos felizes também, eu posso contar com eles. Então, essas pessoas da fase antiga da minha vida me olhavam e falavam: Nossa, você tá diferente, ai, você mudou. Algumas pessoas, a maioria, se sentia incomodado por eu ter mudado, porque elas estavam presas à versão que elas tinham de mim antes. Então, elas ficavam: Ai, você tá diferente. Ai, por que que você tá assim? Ai, você tá chata, ai, que não sei o quê. Eu falo: Não, eu simplesmente mudei, eu não sou mais aquela pessoa. E se a pessoa em si ainda é a mesma, também não é um problema meu. Só que assim, conforme você evolui, você acaba mudando as pessoas que estão ao seu redor, não tem como. Porque assim, se você não quer mais beber, é um exemplo, tá? Você não quer mais beber. Você que tem que ter um autocontrole, uma autoconfiança muito grande para continuar indo para as baladas, andando com as pessoas que bebem, porque elas ficam te oferecendo, né? E aconteceu muito isso comigo. Em um determinado momento, eu vi que beber não me fazia bem mais. Gente, já faz muitos anos que eu não bebo, acho que faz mais de 5 anos, viu? E eu vi que não estava me fazendo bem, que já não ressoava com aquilo que eu queria, porque assim, o processo de despertar espiritual, de autoconhecimento, inclui você ter hábitos melhores, mais saudáveis. E beber não era um hábito saudável para mim na época, tá? Eu não bebo nada? Não, gente, não bebo absolutamente nada. A última vez que eu bebi alguma coisa foi tipo assim, um pouquinho de vinho, mas só pra comer ali com os frios e tal, mas também não gostei. Então, assim, hoje a minha bebida favorita, predileta que eu bebo é água. Água, chá, refrigerante zero às vezes. E é isso, me sinto bem assim e isso é o que importa. Se você gosta de beber e se sente bem, ok, mas assim, muito dificilmente alguém se sente bem bebendo. Pode ser que na hora você se sinta, mas no outro dia haverá sinais, né? Igual eu falo, haverá consequências. Então, assim, mas era uma experiência individual, pra mim não me fazia bem mais. Então, essas pessoas, elas continuavam bebendo, continuavam saindo. Então, assim, eu saía, tá? Tava me divertindo ali, nossa, tá. Aí a pessoa, ai, por que que você não bebe? Eu começava uma chatice, perguntando por que que eu não tava bebendo. Ai, bebe só um pouco. Às vezes até queria, tipo, já estavam alterados, né? Até queriam brigar, falando, ai, você não é mais a mesma, agora você não bebe mais. Ai, tá querendo se achar melhor do que os outros, sabe? Umas coisas completamente nada a ver. Aí que teve um estalo na minha cabeça de que aquelas pessoas tinham acesso a uma versão minha que já não existia mais. Então, você tem que olhar ao seu redor. Será que você já não subiu o nível? Eu não tô falando de estar acima dos outros, não. Eu tô falando de você não estar bebendo mais, é um exemplo. E ainda tá andando com pessoas que bebem. Você não está mais compartilhando, fazendo fofoca e falando mal da vida dos outros, mas ainda está andando com pessoas que falam mal da vida dos outros, pessoas que reclamam. Você não quer mais ter hábitos que degradam a sua saúde, e você está andando com pessoas que degradam a saúde. Então você tem que prestar atenção nisso. E eu não tô falando que você não tem que andar com mais ninguém, mas assim, vocês já ouviram falar que antes só que mal acompanhado? E essa frase tá falando de você estar sozinho de pessoas, porque espiritualmente você nunca vai estar sozinho. Deus está com você a todo momento, Deus está dentro de você, Deus não está ali na igreja, Deus não está ali no templo. Eu tô falando que, assim, que ele está lá fisicamente, Deus está em toda parte, Deus está sim nos templos, na igreja, dentro de você, nas pessoas ao redor, nos animais, Deus está no ar que a gente respira, ele está em todo momento. Então você não está sozinho. Quando você sentir solidão, é porque você tende a ficar quieto, recluso. Fale com você mesmo, fale com Deus,
ore, você pode falar com você mesmo, você pode falar com a sua criança interior, você pode falar com você do futuro ou com você do passado, com você de agora, você pode conversar com você mesmo. Então, se tem uma coisa que você não está nessa vida, é sozinho. Então, lembre-se disso, você não está sozinho nessa vida. Então, essas pessoas que têm acesso à sua versão antiga ou de uma ideia que elas criaram sobre vocês, elas têm expectativas em cima de você. Então, ela pensa que, ai, bebeu comigo a vida inteira, agora vai continuar bebendo. Não, tava usando droga comigo a vida inteira, agora vai continuar usando. Ah, tava saindo para festas e pegando todo mundo à noite, vai continuar com esses hábitos. E, gente, eu não tô falando que é errado ou certo fazer tal coisa, eu tô falando de coisas que me fazem bem ou não. Se esses hábitos fazem bem pra você, provavelmente esse vídeo nem é pra você, né? Mas se quiser ouvir também, fique à vontade. Mas eu tenho certeza de que esse vídeo é para pessoas que buscam o melhor da vida, né? Buscam ali estar na sintonia, ali na vibração da gratidão, do amor divino. Então essas coisas não combinam com coisas que abaixam sua vibração. E bebidas, drogas, fala mal, essas energias negativas abaixam nossa vibração. Então, às vezes você tem que ver se você não tá andando com as pessoas erradas, se você não tá se doando para as pessoas erradas, que às vezes o seu nível de consciência já não tá igual mais o delas. Então, assim, eu fui percebendo isso aos poucos, eu fui percebendo, falando, caramba, eu não bebo mais, o que eu tô ainda falando com essas pessoas, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Comecei a me perguntar. Então, eu fui encerrando alguns ciclos de amizade na minha vida, porque eu vi que não estavam me fazendo bem, não só porque não estava compartilhando da mesma vibe ali, mas porque realmente, assim, já não fazia sentido mesmo pra minha vida. Eu olhava assim, pensando, meu, não faz sentido nenhum. Na hora que eu realmente preciso, não tem ninguém, eu tô sozinha, então é melhor que eu continue sozinha mesmo, né? Como eu disse, só não, com Deus, mas sozinha é o modo de falar. Então é melhor continuar sozinha, porque eu comecei a entender que as pessoas, elas criam versão da gente na cabeça delas e elas querem que a gente cumpra aquela expectativa. E assim, a gente acaba cumprindo muitas vezes, né? A gente cumpre a expectativa que os nossos familiares, nossos amigos, algumas pessoas, às vezes até desconhecidos, né, querem da gente, a gente acaba cumprindo. Quantas vezes você forçou a simpatia com alguém porque, ai, não queria ser sem educação. Ah, então, mas é porque é da família, né? Eu preciso conversar com ela. Ah, é porque isso, aquilo. Sendo que você estava completamente desconfortável de falar com essas pessoas. Então, assim, é só colocar na sua cabeça. O que ela acha sobre mim não é um problema meu, é um problema dela. É óbvio que a gente também é responsável pelas nossas ações. Se você foi grosso, desnecessário com alguém que você acha que não merecia, ou às vezes até merecia e você se sente mal, peça desculpas, mas não significa que você precisa ter algum tipo de contato com essa pessoa, né? Então, assim, para muitas pessoas, você é a razão da vida delas. Para algumas pessoas, você é aquela que traz um sorriso, que traz uma alegria. Algumas pessoas te amam em segredo, te desejam em segredo, né? Queriam estar com você, gostam de você. E tem outras pessoas que muitas vezes sorriem para você, mas estão te odiando. Só aprenda a identificar quais são essas pessoas e tenha na sua vida pessoas que querem seu bem e que você também queira o bem delas. Então, gente, esse é o recado que eu queria deixar. Cada pessoa tem uma versão sua que ela mesma criou na mente dela. E é apenas isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te trazido alguma informação. Se você gostou, dá like, comenta aí para ajudar, compartilha com seus amigos, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!